Olá, gente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição enxuta aqui do Bloco de Notas, nesta segunda-feira, dia 23 de junho. Agora são 17 horas e 20 minutos aqui em Brasília e um dos destaques do nosso site, também na edição do Correio Brasiliense, é o drama da brasileira Juliana Marins, que é a brasileira que está na Indonésia. Ela está à espera de um resgate pelas autoridades indonésias, depois de cair no fim de semana durante uma trilha. Há uma intensa movimentação, tanto no Brasil quanto lá, para que se consiga resgatar esta turista brasileira, né? No caso aqui, há uma expectativa aqui das autoridades brasileiras para ver de que forma elas podem contribuir, colaborar para socorrer Juliana, que está pelo menos desde o sábado sem conseguir sair de um local onde ela estava fazendo uma trilha numa região próximo de um vulcão. Existem muitas informações desencontradas a respeito do caso. Ora saem informações de que ela teria sido resgatada, ora saem informações de que ela inclusive teria recebido alimentação ou água. Em seguida a família dela desmente essas informações. Então, quer dizer, a situação toda é muito delicada. A família, ela inclusive, estabeleceu nas redes sociais uma página oficial para informar o dia a dia, né, a dinâmica da situação de Juliana Marins. E, segundo a família, esse seria o único canal pelo qual as pessoas poderiam saber de mais novidades sobre o caso. Bom, alguns perfis próximos postaram algumas informações sobre o resgate que está acontecendo. A gente pediu para esses perfis apagarem os stories porque a gente não tem confirmação dessas informações. Da mesma forma que ontem saíram muitas informações confirmadas, teoricamente, né, que vinham de autoridades e tudo, e a gente repassou. Essas informações de agora, do resgate que está rolando, a gente não tem confirmação de nada. Ou seja, a gente pediu realmente para os perfis próximos apagarem os stories, a gente não vai postar nada que a gente não tenha certeza, e qualquer informação vai sair primeiro por aqui. A gente não quer ninguém citando nada de resgate, de como foi, de como não foi. Então, assim, a gente vai compartilhar com vocês, mas assim que a gente tiver certeza das informações. Então, agradeço muito aí também quem tá na torcida, né, pelo resgate da Juliana, mas enquanto isso a gente vai manter vocês informados com coisas que a gente consegue comprovar. Então é uma situação muito delicada, porque já há informações ainda aguardando confirmação de que ela já teria sido vista, já mais imóvel. Então são informações que a gente está aguardando confirmação, mas o caso é sim delicado. O pai de Juliana Marins, ele está a caminho da Indonésia, e uma das dificuldades, pelas razões que vocês podem imaginar, é que em alguns trechos o espaço aéreo está bloqueado por causa do conflito entre Irã e Israel, e que isso dificulta a viagem do pai de Juliana até o aeroporto de Jacarta, né? Enfim, de lá no local onde ela está. Então esse é um dos destaques que a gente está vendo. Eu não vou querer adiantar aqui, porque as novidades têm a questão do fuso também, mas é certo sim que é um drama que eu recomendo que vocês continuem acompanhando aqui, tanto nas redes sociais quanto no site do Correio, ok? Esse é um tema que a gente está destacando aqui no Bloco de Notas. O outro tema que eu acho que é importante, que a gente vai falar aqui no Bloco de Notas, são as canetas para emagrecimento. Olha, a partir de hoje, segunda-feira, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, as diversas marcas de canetas que são utilizadas para emagrecimento, como, por exemplo, Ozempic, certo? Essa tem Mounjaro também, e tem outras. Essas canetas, esses medicamentos, a partir de hoje, eles só podem ser retirados na farmácia mediante apresentação de receita. Segundo a determinação da Anvisa, são pelo menos duas vias da receita. Uma, naturalmente, fica com o estabelecimento comercial e a outra fica com o paciente. E por que isso está acontecendo? Devido ao uso absolutamente desenfreado, descontrolado, virou uma mania entre as pessoas esse tipo de medicamento. E aí vem os alertas. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o uso indiscriminado é perigoso, porque com isso as pessoas podem ter efeitos colaterais, né? Na medida em que esses medicamentos, originalmente, eles estavam previstos para o tratamento de diabetes, mas eles têm efeito sim para emagrecimento. Então esse é um ponto que precisa tomar muita atenção. Existem pesquisas que indicam que 45% das compras feitas recentemente em relação a esses medicamentos foram sem receita, e que mais de 70% das pessoas que consomem esses medicamentos fazem sem conversar com um médico previamente. Então veja que é uma situação
muito complicada de alerta, que as pessoas precisam ter um pouco de consciência antes de tomar uma decisão como essas. É importante a gente dizer que a Anvisa, ela está exigindo o uso da receita para você poder retirar esse medicamento, mas ela não proibiu, por exemplo, a autonomia do médico para a utilização, para a prescrição desse medicamento fora da bula, no que costuma-se dizer a expressão off-label, no sentido de que o médico ele tem autonomia, evidentemente, depois de observar uma série de critérios, ele pode sim recomendar o medicamento fora, digamos assim, das prescrições determinadas ali na bula. Então veja que isso é uma medida importante, porque isso afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Isso também é importante porque essas canetas, elas também têm chamado muita atenção, o problema que está se colocando em relação a esse comércio, que é o uso ilegal desses medicamentos, seja por tráfico, seja por falsas canetas emagrecedoras. Então esse é um outro problema que também está sendo colocado sobre o uso desses medicamentos. E que exatamente por isso é que vem uma medida como essa da Anvisa, que ela começa a partir de hoje. Então não esqueça, quiser tomar alguma caneta emagrecedora, procure um médico antes, oriente-se com um especialista para você saber exatamente quais as medidas, as doses recomendadas e tudo mais, etc. E depois tenha a receita, porque aí sim, se você tiver com tudo certinho, há grande chance sim de você se sentir mais saudável, ok? O bloco de notas fica por aqui, agradeço a sua atenção, a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde, ok?